Meus irmãos, bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui nesta manhã deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Palavra esta que se encontra registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, o versículo de número 16 e 17, que nos diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero lhes dizer que a declaração de Paulo no tocante o dizer ele que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, significa que a mensagem do Evangelho de Cristo, ela precede a genuína fé salvadora. O versículo que lemos esclarece-nos de forma objetiva que ninguém pode ser jamais salvo à parte da obra de Cristo. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é uma condição básica para a salvação. Esta fé, no entanto, é necessário dizer-lhe que não seria fruto da capacidade e da vontade do homem e da vontade humana. O homem jamais poderá crer de si mesmo em Jesus Cristo para a salvação. Até porque a palavra vai nos dizer, conforme Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, sendo assim, podemos entender que a pregação do Evangelho é o meio que Deus decretou para despertar a fé no coração de todos que se puserem a ouvi-lo, esta pregação do Evangelho. Pregação esta que teve o seu início através de Jesus Cristo, o seu Santo Filho, conforme registra-nos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 17, dizendo-nos: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, ele é as boas novas de salvação. O Evangelho é a única forma que pode levar o homem a reconciliar-se com Deus. Daí o porquê
dia após dia, homens comissionados por Deus, que entenderam o poder do Evangelho, que segundo a própria Bíblia, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Quero nesta manhã, deixando esta palavra de fé, que muitos, ao ouvi-la, sejam despertados a examinarem a Escritura, a examinarem o que nos diz o Evangelho de Jesus Cristo e que, pelo poder deste Evangelho, sejam alcançados como a muitos já tem sido e possam, da parte de Deus, por intermédio da sua palavra, alcançarem as suas salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo. Jesus Cristo está voltando. Os sinais dos tempos já nos apontam para o que nos diz as Escrituras acerca do seu retorno. Quando nós nos reportamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, o versículo de número 7, bem como o versículo de número 8, Jesus Cristo, nestes dois versículos, vai estar falando-nos acerca de alguns sinais que haveriam de acontecer e que antecederiam a sua vinda. E é de fato, amigos, o que nós estamos vivenciando nestes últimos dias. E o interessante é que, diante do que estamos vivendo, no versículo de número 8 do mesmo capítulo de número 24, ele vai nos dizer que todas essas coisas aconteceriam antecedendo o dia da sua vinda, mas nos deixou claro que não seria o fim, senão apenas o princípio das dores. É diante disto que eu chamo a tua atenção para o exame às Escrituras Sagradas e que assim, uma vez examinando-a, você possa entender o plano de Deus para a tua vida e, a passos largos, corra para os braços de Jesus Cristo antes que seja tarde demais. É bem verdade que muitos, por não entenderem o mistério da salvação, por não entenderem que após morte segue-se a vida eterna para aqueles que se ativerem à verdade de Deus, que é a sua palavra, que é o seu Evangelho, que vão curtir a vida, vão aproveitar o máximo que puderem da vida, porque após morte nada mais poderão fazer. Mas eu quero lhes dizer nesta manhã que enganam-se todos quantos assim têm pensado, porque registra-nos também as Escrituras, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12 e o versículo de número 2, que muitos dos que dormem no pó ressurgirão, ou seja, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero lhes dizer que a única forma que você terá para que, após sua morte, você ressuscite para a vida eterna é você aceitando em teu coração a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, observando a sua palavra santa, para que, por intermédio dela, você possa reconciliar-se com Deus e tenha, assim, da parte de Deus, o direito de viver eternamente. Que Deus em Cristo te conceda um excelente dia, em o nome do seu Santo Filho. Eu agradeço a todos com muito obrigado.